Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de matemática. O tema da aula é Sistema de Numeração Decimal. Já faz o seguinte, fica até o final, porque após toda a explanação teórica e exemplos resolvidos, tem exercícios para você praticar e verificar se você aprendeu o conteúdo. Na descrição do vídeo vai estar o link com o material, tá bom? Então vamos lá. Sistemas de numeração. O que são os sistemas de numeração, Júlio? São as diferentes formas usadas para representar os números. Nessa aula vamos estudar o sistema de numeração decimal, que é o nosso sistema de numeração. Nesse sistema de numeração, pessoal, nós vamos juntar os seguintes algarismos indo-arábicos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, existem 10 algarismos que são capazes de representar qualquer número, tá bom? Com esses 10 algarismos de 0 a 9, eu consigo representar qualquer número, tá? Então, nosso sistema de numeração decimal, ele contém 10 algarismos, e com esses 10 algarismos é possível representar todos os números, beleza? Vamos lá. Existe uma organização, porque cada um dos elementos abaixo representa certa quantidade. Então, repare que do 1 ao 9 eu represento quantidade, tá? Aí vamos lá. 1 é uma unidade. O 2, 2 unidades. O 3, 3 unidades. O 4, 4 unidades. E assim vai acontecer até chegarmos ao 9, que representa 9 unidades. Aí você vai se perguntar, mas Júlio, e o 0? O 0 ele não representa a quantidade, porém, ele é importante para a representação dos números. Daqui a pouquinho você vai entender isso, tá bom? Beleza. Ainda falando sobre a organização, é importante você saber o seguinte. O que é a unidade? É cada algarismo do conjunto de 1 a 9. A gente acabou de ver. Nós temos que saber também que uma dezena, né, que é igual a 10, contém 10 unidades. Uma centena, que é igual a 100, contém 100 unidades ou 10 dezenas. E uma unidade milhar, que é o 1000, contém 1000 unidades ou 10 centenas. Tá bom? Beleza. Aí vamos lá. Vamos entender na prática. Por exemplo, 25. O 25, pessoal, ele pode ser assim representado. 20 mais 5. Porque 20 mais 5 dá quanto? 25. Aqui, pessoal, no 20, eu tenho duas dezenas. Vou colocar aqui duas dezenas. Tá bom? E no 5, eu tenho 5 unidades. Então, repare o seguinte, ó. Duas dezenas mais 5 unidades equivale a 25. Júlio, em vez de duas dezenas, eu poderia falar 20 unidades? Sim. Você poderia falar 20 unidades mais 5 unidades. Porém, tá? Como cada dezena contém 10 unidades, eu posso falar que em vez de 20 unidades, eu tenho duas dezenas, tá bom? Então, 20 mais 5 é 25, duas dezenas mais 5 unidades. Legal. Agora eu tenho 562. Então, nós temos aqui, ó, 500 mais 60 mais 2. Tá bom? Então, eu tenho aqui 5 centenas, que é o 500, tá? 5 centenas, que centena é o conjunto de 100 unidades, mais 6 dezenas, que é o 60, mais 2 unidades. Aqui eu represento o 562, tá bom? Júlio, em vez de 5 centenas, eu poderia trabalhar também a ideia das dezenas e das unidades? Poder sim, mas não deve. Deixa assim, ó, 5 centenas, 6 dezenas e 2 unidades. A mesma coisa em relação às 6 dezenas. Eu poderia trabalhar, por exemplo, 60 unidades? Poderia, mas não fica legal. O certo é isso, 5 centenas mais 6 dezenas mais 2 unidades. Beleza. Exemplo 3, 1947. Então, eu tenho 1000 mais 900 mais 40 mais 7. 1000 é uma unidade de milhar. Então, eu tenho aqui, ó, uma unidade de milhar, que é 1000. Tá bom? Mais 9 centenas, que é o 900. Mais 4 dezenas, que é o 40, fechando 7 unidades, que é o 7, tá bom? Lembrando que tanto a unidade milhar, quanto as centenas, quanto as dezenas, podem ser trabalhadas em unidades menores, porém, não é o caso. A gente sempre coloca aquela adequada, tá bom? Belezinha? Show! Aí vamos lá. Vamos estudar agora as ordens e classes do nosso sistema de numeração, tá? Guarda assim, ó, cada algarismo
representa uma ordem. E o conjunto de 3 ordens representa uma classe. E nós observamos as ordens e classes da direita para a esquerda, tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, a primeira ordem é a ordem das unidades, a segunda é a ordem das dezenas e a terceira é a ordem das centenas. Essas 3 ordens juntas formam a primeira classe, tá bom? Então aqui nós temos a classe das unidades simples. Essa é a nossa primeira classe. Então aqui, ó, eu tenho a primeira classe. Aí depois eu tenho a quarta ordem, que é a ordem das unidades de milhar, a quinta, dezenas de milhar, e a sexta, centenas de milhar. Aqui, pessoal, eu tenho a classe dos milhares, que é a nossa segunda classe. Então aqui eu tenho a segunda classe. Lembrando que as ordens e classes são verificadas da direita para a esquerda. Então aqui eu tenho a segunda classe. Sétima ordem, unidades de milhão. Oitava, dezenas de milhão. E nona, centenas de milhão. Aqui nós temos a classe dos milhões, que é a nossa terceira classe. Tá bom, pessoal? Então, ordens e classes da direita para a esquerda, tá bom? Eu coloquei aqui essa tabelinha, você pode salvar. Faz um print, guarda essa tabelinha, que ela é bastante importante, beleza? Show! Agora vamos para a parte prática, tá bom? Se eu observar o exemplo 1, eu tenho 138.274. Então, aqui, ó, fazer assim, ó, vou separar, ó, 1, 3, 8, 2, 7 e 4. Então, em relação à ordem, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem. Aqui, ó, eu tenho a primeira classe, vou colocar C1 de classe 1, e aqui eu tenho a segunda classe, classe 2. É simples assim, da direita para a esquerda, da primeira à última ordem, da primeira à última classe. Ok. Agora eu tenho aqui, ó, 128.455.679. Vamos lá, vou colocar aqui, ó. 1, 2, 8, 4, 5, 5, 6, 7, 9. É bem simples, é desse jeito mesmo, ó. Em relação às ordens, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Ordens já foram. Classe agora, ó. Classe 1, classe 2 e classe 3. Se eu perguntasse, por exemplo, em relação ao exemplo 1, qual algarismo ocupa a quarta ordem? Você vai falar o quê? 8. O 8 está na quarta ordem. Se eu perguntasse no exemplo 2, qual algarismo ocupa a sétima ordem? Seria o 8. Tá bom? Legal? Aí eu tenho aqui, ó, 38.123.800. Mesma ideia, da direita para a esquerda. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Quarta, quinta e sexta. Sétima e oitava. Então, ordens, ok. Classe agora, classe 1, classe 2 e classe 3, tá bom? A classe não precisa ficar completa, tá? Eu tenho aqui apenas 2 algarismos na minha terceira classe, mas está tudo direitinho. Então, ali eu tenho as 3 classes representadas e as 8 ordens. Se eu perguntasse, por exemplo, no exemplo 3, qual algarismo ocupa a segunda ordem? Seria o 0. Foi? Beleza. Agora vamos resolver 2 exercícios de fixação. Exercício 1. Eu tenho aqui 29.367 e eu quero responder os itens. Item 1. O algarismo 3 equivale a quantas unidades? Pessoal, o 3 aqui, ó, ele representa o quê? 300. Tá vendo? Ele representa o 300. Ou seja, nós temos quantas unidades? 300. Nós temos aqui 300 unidades. Ou 30 dezenas, se você quiser entender um pouquinho mais. Ou 3 centenas, tá bom? Só que aqui o foco são as unidades. São 300 unidades. Claro, nós temos ali, em relação às dezenas, são 30 dezenas. E em relação às centenas, são 3 centenas, tá bom? Beleza. O algarismo 6, ele equivale a quantas unidades? O 6 aqui, pessoal, o 60. Deixa eu até colocar aqui para vocês explicadinho. Seria isso aqui, ó. Fica até melhor, ó. Eu tenho 29.367. Eu tenho 20.000 mais 9.000 mais 300 mais 60 mais 7. Pronto, fica melhor assim, né? Agora sim. Olha só, o 300 é justamente a posição que o 3 está ocupando, tá? Então, ele tem 300 unidades, ou 30 dezenas, ou 3 centenas. Ok. O 60
Tá? Está sendo representado aqui por qual algarismo? 6, né? O 6, ele tem esse valor relativo, né? Que é 60. Então vai ser o quê? 60 unidades ou 6 dezenas. Vou colocar aqui, ó, 60 unidades. Agora é o seguinte, o mesmo algarismo 3, que eu já sei que representa 300 unidades, ele representa quantas dezenas, pessoal? São 30 dezenas, né? Mas por que 30 dezenas, Júlio? Porque é 30 vezes 10. Cada dezena tem 10 unidades. Aí 30 vezes 10 vai dar 300. Ok? E eu quero saber o algarismo 9. Pessoal, ele equivale a quantas centenas? Cuidado com isso, tá? O 9, ele equivale a 9.000, tá bom? Ele equivale a 9.000 unidades. Só que em relação às centenas é o seguinte, ó, ele tem 9.000 unidades. Aí eu divido por 10 para chegar à quantidade de dezenas. Eu tenho 900 dezenas ou 90, pego 900 dividido por 10, 90 centenas. Então 900 representa 90 centenas. Mas por quê? É só você fazer 90 vezes 100. Porque cada centena tem 100 unidades. Aí você vai encontrar ali 90 centenas. Foi? Beleza. Exercício 2. Eu tenho aqui 9.274.368. Eu quero resolver os itens. Beleza. Olha só. O algarismo 2 está ocupando que ordem? Pessoal, o 2 está aqui, ó. Aí eu conto, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ordem. Lembrando que as ordens são da direita para a esquerda da primeira à última. Legal. Agora eu quero saber o seguinte, o 3 está ocupando que classe? Pessoal, repare que o 3 está na primeira classe, porque aqui, ó, eu tenho um conjunto de 3 ordens. Primeira ordem é o 8, segunda ordem é o 6, terceira ordem é o 3. E aqui eu tenho a classe 1. Então, o 3 está em que classe? Primeira classe. Esse é o gabarito do nosso exemplo. Item 3. O algarismo, quero saber qual algarismo está ocupando a ordem das dezenas de milhar. Pessoal, aí vamos lá, ó. Vamos olhar aqui com carinho, ó. Casinha das unidades, das dezenas e das centenas. Aqui o 4, unidades de milhar. E o 7, dezenas de milhar. Então, o algarismo 7 está ocupando a ordem das dezenas de milhar. Eu quero saber qual algarismo está ocupando a classe dos milhões. Pessoal, a classe dos milhões é a terceira classe. Está aqui, ó, é o 9. Esse 9 está na CM, que é a classe 2 milhões. Então, nosso gabarito aqui é o 9, tá bom?